E aí, povo do meu 7º ano, beleza? Tudo bem com vocês? Hoje eu tô num cenário diferente, porque eu aproveitei que estava vindo de um sítio aqui e estava com um pouquinho de tempo livre na caminhada. Eu resolvi gravar o vídeo para vocês em continuidade ao nosso assunto. A gente tá falando de quê mesmo? Exatamente. Eu vi que teve alguém que respondeu aí que a gente tá falando de heterogeneidade da população brasileira. Essa palavrinha parece que mais na realidade é um palavrão, mas que tem um significado bem bacana, né? Que a gente viu que a miscigenação é a mistura de muitos povos. A gente viu que nesses povos a gente tem os indígenas que já estavam em terras brasileiras. A gente viu que os portugueses vieram junto com os africanos, né? E posteriormente vieram outros povos também, italianos, asiáticos, né? Como os sírios, libaneses e japoneses. Fora isso, as outras inúmeras migrações que tivemos, né? E até hoje existem também. A gente viu também que existem a diferença entre imigração, com I, e emigração. E a gente viu que imigração é quando alguém chega em nossas terras vindo de outro país. E emigração, com E, é quando sai do nosso país para um outro país. E quando a gente viu tudo isso, a gente passou a entender como é que se formou a população brasileira. Obviamente que dentro desse conteúdo a gente viu que existem alguns povos que vieram em busca de trabalho, né? Nem que seja forçado, como os escravos que vieram, né? Os povos que foram escravizados. Mas tiveram alguns povos que vieram em busca de trabalho e que em terras brasileiras encontraram melhores condições de vida. Aí é que a gente entra na relação do trabalho, certo? Aí você me pergunta, e o que é que a gente vai falar sobre trabalho, né? Porque a gente já falou em sala de aula e tal. Então eu vou voltar a falar sobre trabalho. Trabalho é toda ocupação remunerada, certo? Quando não é remunerada, ou seja, quando não tem dinheiro envolvido, é configurado como trabalho escravo. Mas é todo trabalho, todo serviço que é realizado por alguém. Existem algumas diferenças, por exemplo, existem alguns critérios avaliados na questão do trabalho, é que existe um trabalho que é considerado trabalho infantil. Quando que é considerado trabalho infantil? A população brasileira que está trabalhando ou procurando emprego é chamada de PEA, é uma sigla que significa População Economicamente Ativa, que significa que está trabalhando ou procurando emprego. E por que fala que é economicamente ativa? Porque está movimentando a economia. Para movimentar a economia, precisa trabalhar ou precisa pelo menos estar procurando emprego ou produzindo alguma coisa, certo? Essa população economicamente ativa, ela é um povo que está entre os 16 anos de idade e 64 anos de idade. Isso que é considerado população economicamente ativa. Ah, mas se estiver abaixo dos 16 estiver trabalhando, vê só, abaixo dos 16 estiver trabalhando, tem que ser chamado de menor aprendiz, tem que ser contratado como menor aprendiz. Se não tiver como menor aprendiz, ele vai ter que ser enquadrado como trabalho infantil. E o trabalho infantil ele não é permitido por lei, certo? Então, se está nessa faixa de idade e não está como menor aprendiz, ele vai ser considerado como, tá olhando a lua aqui, ó. Ele vai ser considerado como trabalho infantil, beleza? Fora isso, dentro do universo do trabalho na população brasileira, mundial, de modo geral, existem algumas outras coisas que são observadas, como, por exemplo, a diferença que há entre o trabalho masculino e feminino, né? Existem casos em que as mulheres trabalham nas mesmas funções dos homens, mas com salários menores. E existem casos em que
elas também não têm direitos básicos, né, como licença maternidade, licença para amamentação e etc. Então, dentro do universo do trabalho, a gente tem que observar todas essas questões, certo? Questão do desemprego, que é quando a pessoa tem idade para trabalhar, mas não está trabalhando. Questão relacionada a trabalho infantil e as diferenças de gênero, que é quando homem e mulher, né, na mesma função, não tem a mesma remuneração, nem os mesmos direitos, ok? Valeu, espero que vocês tenham entendido, tá? Ficou um pouquinho escuro, né? Como eu falei para vocês, eu estava aproveitando o tempo, mas eu espero que dê para vocês entenderem aí, beleza? Valeu, em té.